Henker que vive duas vezes. Capítulo 383. Gigantomáquia, 8. Uau, olhe para suas auras. Eles são verdadeiramente guerreiros. Os titãs eram uma coisa, mas o Olimpo é outra. Suponho que deuses são deuses. Somente quando os deuses do Olimpo se afastaram é que Khan e os outros conseguiram recuperar o fôlego. Khan estava exagerando um pouco, mas os outros ainda a sentiram. O Olimpo é um panteão de muitos, então eles são uma das maiores sociedades junto com Deva, Shan Sect e Asgard. Como eles são os chefes de uma sociedade como essa, é natural que suas auras sejam tão impressionantes. Bran sorriu, relembrando seu tempo no mundo celestial. O Olimpo era considerado um dos lugares mais problemáticos do mundo celestial. Eles interferiram no mundo inferior com mais frequência e viram o maior número de incidentes. Foi também o lugar onde ocorreu a maior mudança de gerações. Parecia que a tradição deles ainda estava sendo transmitida. Fazia pouco tempo, mas os deuses do Olimpo claramente se moviam em dois grupos rivais. Os deuses antigos com Poseidon e Hera versus os deuses jovens centrados em Hermes. Alguns deles perambulavam tentando não tomar partido, mas a maioria dos deuses associados a um grupo hesitavam em abordar os do outro grupo. Ainda mais revelador, os deuses que eram mais poderosos nem sequer olharam para o outro grupo. Significava claramente que o conflito entre as gerações tinha ultrapassado o ponto sem retorno. Ouvi dizer que ficou mais extremo depois que Zeus adormeceu. Acho que os rumores eram verdadeiros. Bran estava farto do mundo celestial, mas às vezes se interessava pelo barulhento Olimpo. Uma coisa não mudou ao longo dos anos: a arrogância deles. Eles tinham algum interesse em Yon-Woo, que havia causado alvoroço no mundo celestial, mas nem sequer olharam para os outros jogadores. Alguns franziram abertamente a testa, como se achassem angustiante respirar o mesmo ar. Até hoje, os que estão no topo não mudaram. Bran bufou para os deuses do Olimpo e olhou para Yon-Woo. A maioria das pessoas não percebeu, mas Bran sabia, através de sua conexão com Yon-Woo, que ele e Athena haviam conversado sobre algo. Embora ele não tenha escutado porque era uma conversa privada, algo o incomodava. É um pouco estranho. Numerosos deuses e demônios deram atenção a Yon-Woo, mas ele teve o maior contato com o Olimpo, desde o Rei Negro, que provavelmente tinha uma conexão com o Olimpo, as bênçãos de Hermes e Athena, e seu desentendimento com Poseidon até as duas feras lendárias com nomes de deuses no Olimpo e a batalha no Tártaro. Como o valor de um jogador era determinado pelas conquistas registradas no sistema, não era sensato manter uma conexão tão próxima com um lugar como esse, a menos que você fosse um apóstolo. Bran estava preocupado que Yon-Woo fosse envolvido na desordem do Olimpo. Yon-Woo disse a todos para se prepararem para partir porque eles partiriam do Tártaro depois que seu negócio com Atenas terminasse, mas as leis da causalidade não poderiam ser eliminadas tão facilmente. Golpe. Bran fechou o livro que estava lendo e tirou um recipiente de bambu do bolso da camisa. Ele não queria usá-lo a não ser como último recurso, mas estava se sentindo muito frustrado. Com o barulho, Galliard, que estava ao lado dele, inclinou a cabeça. O que é isso? Eu nunca vi isso antes. Ferramentas de adivinhação. Adivinhação? Você não acredita nessas coisas? Eu também não desconsidero isso. O que você quer ver? Eventos no futuro. Com essa resposta, Bran puxou silenciosamente uma vara de bambu. Havia uma carta misteriosa no final que apenas Bran conseguia ler. Inauspicioso. Na verdade, não foi apenas desfavorável. Foi muito desfavorável. O que diz? Nada, nada. Bran colocou a vara de bambu de volta, controlando sua expressão facial com o melhor de suas habilidades. No entanto, ele sentiu como se seu coração tivesse caído até a sola dos pés. Foi um mau presságio raramente visto. O que aconteceu? Yon-Woo e Olympus não eram adequados um para o outro? Ele sacudiu o recipiente várias vezes e tirou mais gravetos. Mas os mesmos resultados apareceram. Grande desfavor. Nada de bom viria da associação com a Olympus. Eu deveria dizer a Yon-Woo que precisamos sair rapidamente. Ficar aqui só traria infortúnio. Só então, Yon-Woo apareceu, voltando para eles. Bran começou a avançar, mas de repente parou. Embora a expressão de Yon-Woo estivesse escondida atrás de sua máscara, Bran teve a sensação de que o rosto de Yon-Woo estava tenso. A conexão deles abalou com as emoções intensas de Yon-Woo. O que está errado? Aconteceu alguma coisa? Bran, Yon-Woo disse hesitante. Qual a probabilidade de as visões dos deuses se tornarem realidade? A pergunta foi completamente inesperada, e Bran percebeu que algo deve ter acontecido durante a conversa de Yon-Woo com Athena, provavelmente a revelação de premonições ou profecias. Isso nem sempre trouxe bons resultados para deuses e demônios. Se não for alguém que tenha a precognição como domínio, às vezes pode ser impreciso. A precognição não vem de um resultado sólido, é o resultado de vários processos. Não é incomum que as pessoas forcem diferentes partes juntas para dar sentido a tudo. Precognição e profecias eram assuntos espinhosos. Houve momentos em que aqueles no Olimpo ou em Deva tentaram lutar contra seus destinos profetizados e tomar outras decisões, apenas para acabar com os mesmos resultados. A precognição poderia ser considerada uma visão superficial do futuro mais provável possível de acordo com as leis da causalidade. Bran acreditava neles desde que já foi um deus superior. Então, se houver uma foto ou desenho de você, Galliard, Sesha e Ananta sentados juntos. De repente,
Bran relembrou uma visão que teve antes de perder a santidade. Ele tinha visto 5 pessoas sorrindo juntas. Mas por que ele se lembrou disso de repente agora? Essa última pessoa foi. Deixa pra lá. Acho que disse algo que não deveria. Yon-Woo balançou a cabeça. No entanto, a voz triste de Athena ainda ecoava em sua cabeça. Mas eu não fui capaz de ver quem era aquela última pessoa, embora tenha visto com os olhos de um deus. Acabei contando para ele, mas não sei se isso trará fortuna, infortúnio ou algo completamente diferente. Athena caminhou lentamente em silêncio até o templo onde os deuses do Olimpo esperavam. Teria sido há 7 ou 8 anos. Ela nunca esperou que uma imagem de fração de segundo que ela viu traria tanta agonia para alguém como ela, que já viveu milhares de anos. Na época, ela estava procurando pedaços do Rei Negro no mundo inferior. O Rei Negro foi um começo necessário para ela, Hermes e seus irmãos que sonhavam com a mesma coisa. A única coisa que eles tinham a seu favor era uma profecia de que algum dia apareciam no mundo inferior. Felizmente, Poseidon e os outros não confiaram na profecia, e Athena conseguiu encontrá-los antes deles. Naquele momento, ela foi atingida por uma intensa sensação de que algo estava aparecendo no tutorial. O tutorial não interessava aos deuses do Olimpo, mas quando ela se virou, viu Jeong-Woo, um novato que havia recebido um convite para participar da torre. Ele tinha talento, mas seu corpo e habilidades eram uma bagunça, e ele nem estava entre os jogadores mais básicos. Ela pensou que ele morreria na sessão A ou se retiraria de medo, mas se viu observando-o repetidas vezes. O jogador que ela pensava que morreria cedo progrediu de forma constante. Ele salvou seus amigos e às vezes fez acordos e, às vezes, tocou o coração de Atenas. No final, quando ele se formou com classificação elevada, ela gritou de alegria. Ela sempre abençoou heróis, e Jeong-Woo era uma criança que poderia se tornar um. Então, ela percebeu que essa criança era uma chave relacionada ao Rei Negro e que enfrentaria um fim trágico. 3 visões diferentes passaram por seus olhos. Ela queria mudar cada um deles, mas 2 já haviam acontecido. A morte de Jeong-Woo e o despertar de Yon-Woo. E agora, restava uma visão final. Athena não sabia o que aconteceria depois de contar a eles. A precognição mostrava apenas um resultado específico, não os acontecimentos que levaram a isso, como poderia ser evitado. Mesmo sendo uma deusa, ela não conseguia nem dizer com certeza se era uma certeza. A pessoa sorrindo na visão final parecia ser Yon-Woo ou Jeong-Woo. Talvez tenha sido apenas um instantâneo de um momento em que um dos irmãos estava ocupado em outro lugar. Talvez ela estivesse apenas dando grande importância ao nada. Mas Athena sabia que não poderia ser complacente. Quando chegou ao centro do templo, encontrou Hermes encostado em uma coluna com os braços cruzados, em vez de esperar por ela lá dentro, como ela esperava. O que você está fazendo aqui? Obviamente, estou esperando pela minha irmã. A testa de Athena enrugou-se. O que você está planejando desta vez? Você faz parecer que vivo para irritar você. Isso me deixa chateado, hein? Você não sabe? Bem, acho que não posso negar. Hermes riu. Athena imediatamente moveu a mão para a espada, irritada com o comportamento do irmão desde que chegaram ao Tártaro. Usando seu artefato sagrado, Hermes criou prudentemente alguma distância entre eles, fingindo estar assustado. Ei, vamos usar palavras, ok? Você sabe o que significa paz? Paz, minha bunda. Você já esqueceu sobre o que eu governo? Nossa, você sabe quando o pai pensa que as palavras são inúteis e pega sua espada. Ka-Xing. Ainda bem que você é totalmente diferente. Uau, como eu poderia comparar nosso pai simplório e irresponsável com você? Certo? Clank. Athena empurrou a espada de volta para a bainha. Pela sua expressão, parece que as coisas correram bem. Preciso perguntar? Então o que? Por causa disso, Hermes apontou para o templo. Sua porta e janelas estavam abertas, revelando o que estava acontecendo lá dentro. Embora houvesse a possibilidade de vazamento de informações importantes enquanto os deuses falavam, ninguém teve coragem de se aproximar dos deuses do Olimpo. Porém, graças à vista, Athena pôde observar as discussões ruidosas dentro do templo. Você vai dar o poder do Rei Negro a um mortal? Você sabe melhor do que ninguém que tipo de poder é esse. Isso não pode ser feito. Poseidon gritou enquanto se levantava da cadeira, com o rosto vermelho como um tomate. Hades apenas sorriu friamente, ainda sentado. Eu já dei Kini a ele. Acredito que isso seja uma resposta suficiente. Hades, bum, Poseidon deu um soco na mesa, perdendo a paciência. Sua barba tremia e seus olhos se encheram de choque e descrença. Os outros deuses do Olimpo que ouviam ficaram igualmente surpresos. Desde Hestia, Hera e Deméter até Nereu, Doris, Limos, Dike e Onomia, que vieram em apoio a Poseidon. Até deuses como Apolo, Ártemis e Dionísio, que estavam do lado de Atenas, pareciam chocados. As trapes de Zeus e Triana de Poseidon foram absorvidas à força porque não tinham poder sagrado. Mas Kini era um assunto completamente diferente. Dar um grande artefato sagrado como Kini significava que Hades traiu a promessa do passado e ficou do lado do jogador Yon-Woo. De uma certa perspectiva, isso significava que Yon-Woo era mais próximo dele do que Lan. A questão ficou ainda mais complicada pelo fato de se tratar de um item que foi recriado com muita dificuldade depois de já ter sido destruído uma vez. Um artefato sagrado era o símbolo da lenda de um ser divino.
Hades deu seu futuro a Yon-Woo. Você quer dizer que já está surpreso com algo assim? Hades cruzou as pernas, apoiando o queixo na palma da mão. Um canto de sua boca se ergueu de maneira cínica. Se eu disser que pretendo dar a essa criança o complicado título de Rei do Submundo, quando ela atingir um nível divino, isso irá chocá-lo completamente. Os outros congelaram com a bomba repentina de Hades.